desde o início da pandemia, quando eu voltei para a Câmara Municipal, eu voltei com o intuito de tentar ajudar, enquanto médico, enquanto pessoa da saúde, a trazer um pouquinho da realidade dos hospitais, né, da medicina de uma forma mais ampla, para dentro da casa legislativa, que teoricamente ajuda muito Belo Horizonte a caminhar aí. E nesse objetivo, eu sempre tenho tentado me posicionar da forma mais coerente, mais científica possível, sempre me resguardando de não adotar, apesar de ser político, não adotar esse viés ideológico que muitas vezes tem recaído sobre essa pandemia, né, que eu acho extremamente desagradável. Eu sempre pedi isso em todas as vezes que eu me manifestei na Câmara Municipal, seja nas comissões, seja no plenário, eu sempre manifestei muito claramente o contrário a qualquer tipo de briga ideológica. Eu acho que quando a ideologia entra nesses contextos científicos, a gente só perde. O cidadão perde de uma forma geral e a doença ganha muito mais. Então, lá atrás, quando eu entrei, eu tinha uma posição bem clara, eu fui a favor do isolamento social, eu acredito que o isolamento social teve sua relevância, ele é importante em alguns momentos, quando a gente está passando período de descontrole, ele pode ser a medida que nos dá uma resguardada daquela situação naquele momento pontual, e ele nos dá principalmente tempo, que é uma coisa preciosa numa pandemia, né? É tempo para a gente conseguir organizar os pensamentos, organizar as ações, e que a gente consiga as melhores saídas para o problema, né? Nem sempre a gente vai acertar, mas pelo menos tentando acertar, a gente tem que estar sempre lutando para isso. E nesse caminhar aí, o que eu tenho visto foi realmente o tempo chegando, com o isolamento que foi feito principalmente em Belo Horizonte, e pouca organização de forma prática. Eu não vi as coisas acontecendo. Então, eu fiquei, num primeiro momento, numa situação um pouco mais passiva, de entender, de respeitar e de ir discutindo, tentando contextualizar o que acontecia, e aí chega um momento que você não vê mais opção. Se você não começar a tomar medidas mais práticas, você deixa, teoricamente, as coisas desandarem. E é responsabilidade nossa também, né? A gente peca tanto pelas atitudes erradas, mas também pela omissão. Então, nesse momento, eu escolhi não ser mais omisso e tomar uma posição dura quanto à educação, porque é um direito fundamental das nossas crianças. A gente está falando de algo básico, de algo que muda completamente uma sociedade, e eu não vi nada prático sendo realizado pela prefeitura, no contexto de realmente trazer protocolos rígidos, deixar bem firme como sair da pandemia, como sair do isolamento, até porque os momentos nós vamos passar por diversas crises, né? Nós estamos passando pelo segundo pico agora, o primeiro pico veio, o sistema reabriu como quase um todo, só faltou educação, basicamente. Se você for pegar, basicamente foi educação e parte dos eventos, parte dos bares, alguma coisa do tipo, mas o resto voltou a funcionar na cidade. Enquanto talvez o viés tinha que ser outro, o viés tinha que ser focado para a educação retomar o quanto antes, né? A educação talvez seja a coisa mais importante que a gente pode deixar para uma criança. E eu vejo coisas muito perversas. Eu tive conversas com o Carlos Starling, tive conversas com toda a equipe, né, da prefeitura, sempre de forma extremamente cordial, extremamente amigável, porque não acho que é o caminho à briga, mas quando eu vi em algumas situações, como publicações no jornal, ele colocando a sociedade de forma quase dicotômica, quem defende a volta às aulas e quem, teoricamente, defende a vida, eu não vejo por aí. Eu acho que nós estamos num momento já de pandemia e que a gente poderia lidar muito bem com o retorno das atividades escolares, desde com protocolos rígidos de segurança e com tranquilidade, com muita parcimônia. Por isso que ninguém, acho que nenhum dos nossos grupos que tem lutado pelo retorno das educações, fala do retorno imediato. Isso tem que ficar muito frisado também em qualquer reportagem que vocês forem fazer. Não é retorno imediato e a qualquer custo da educação. É um retorno seguro, com muita perspectiva, com protocolos rígidos, com segurança para os alunos, segurança para os pais e para os avós, que são colocados como o grande fator de risco aí de óbitos, e para os professores, para toda a cadeia que está envolvida na educação. Nós não queremos retorno das atividades de forma descontrolada, de forma sem segurança, de forma também extremamente perigosa, né? Então, é uma coisa que nós temos que bater agora de forma incisiva, e por isso eu estou batendo de forma incisiva, para que em fevereiro de 2021 a gente possa estar retornando com as crianças para a escola, que elas tenham de novo o direito fundamental delas de aprender, de ter todo o conhecimento, o convívio que se ganha, o ganho não só educacional e científico, mas o convívio social, né? A questão psicológica. As nossas crianças estão adoecendo de várias formas, não é de uma forma única, não é simplesmente por Covid. Nós estamos adoecendo as crianças do ponto de vista mental. Nosso índice de suicídio em todas as idades aumentou, nós estamos falando realmente de encarceramento aumentando em idades mais adultas, né? Então nós estamos falando de realmente pessoas mais doentes do ponto de vista mental. Então, se a gente não preocupar com esse aspecto das nossas crianças, nós estamos talvez fazendo o pior que a gente poderia fazer com elas. E acho que quando a gente ainda joga nas crianças a responsabilidade da vida dos idosos, é mais perverso ainda, porque é responsabilidade nossa, dos políticos principalmente, dos gestores de educação, de fazerem o retorno de forma extremamente segura, extremamente responsável, mas
precisamos de voltar às atividades escolares. Não dá mais para as crianças ficarem largadas na cidade de Belo Horizonte. O que se argumenta é que as crianças precisam ficar isoladas. Elas não estão isoladas. Elas estão nas ruas, elas estão nos sinais de trânsito de Belo Horizonte, elas estão nos campos de futebol dos grandes aglomerados, elas estão nas ruas das favelas, elas estão em diversos lugares, menos nas escolas. E o que a gente precisa é exatamente a escola como guardiã da juventude, da adolescência, da infância, trazendo segurança para essas crianças, como alimento, que a gente sabe que nas escolas é provido, como convívio com as crianças da mesma idade, que traz um grande enriquecer de vida para essa juventude, como, teoricamente, com a ciência, né, com a educação, que é o que vai prosperar, o que vai fazer essas crianças serem alguma coisa na vida no nosso futuro. Há um ano se perder não é muita coisa. É um ano, não é, mas nós já estamos partindo para o segundo e não sabemos onde vai. Então, a gente precisa ter medidas realmente proativas para tentar, antes de uma vacina, antes de tudo mais, já ter uma solução para a nossa educação. Senão a gente vai sempre ficar esperando a vacina, sempre vai ficar esperando alguma coisa e nada vai andar. Se a gente não for proativo, igual fui tentando fazer por força de lei, que a educação se torne uma atividade essencial em Belo Horizonte, talvez a gente nunca vai conseguir dar esse primeiro passo e trazer segurança, protocolos rígidos para nossas escolas de fato. Bem perceptível para todos, não só para os médicos, até para os próprios pais, o quanto que a pandemia é cruel com a criança. Essa regressão é natural. Nós estamos falando de crianças extremamente irritadas, nós estamos falando de crianças que ficam presas entre quatro paredes quando tem condição, né? Nós estamos falando de uma classe privilegiada, a classe que consegue manter algum tipo de isolamento, e nós temos crianças que, nem eu te falei, largadas no mundo. Então, nós estamos tendo regressão em todos os aspectos. Fala, ensino, crianças que têm uma maior dificuldade de aprendizado. Então, nós estamos falando de males que, às vezes, não são perceptíveis num primeiro momento para a grande sociedade, para o povo de uma maneira geral, mas que, individualmente, cada um percebe em casa, né? Os pais percebem a sua criança sendo prejudicada indiretamente. E aí eu estou falando de todas as classes, não é só uma classe específica. É claro que a gente observa nos consultórios aquelas queixas diretas das mães dos pais, né, que falam, olha, realmente minha criança não está mais conseguindo conviver em casa, ela não consegue prestar atenção na tela do computador, na tela do celular, ela não consegue mais ficar firme num filme, ela não consegue prestar atenção em nenhuma das atividades que a gente fazia corriqueiramente com ela. Por quê? Porque realmente satura. Nós estamos passando isso não só nas crianças, os adultos estão passando por isso. Nós não tivemos agora, eu vejo todo mundo questionando muito o momento social, que foi um pouco de exaustão, e de começar um pouco a largar o isolamento, de ir um pouco para festa, para aglomerações. Isso não é uma coisa simplesmente por irresponsabilidade. Isso é, de certa forma, até inconsciente das pessoas não conseguindo mais acompanhar o isolamento social. Isso já é um dos sintomas do nosso adoecimento mental, né? Quando a gente está falando realmente da gente... Isso eu estou falando de todos, até dos que são mais cautelosos e cuidadosos possível. Nós estamos falando de pessoas que já estão exauridas de ficar entre quatro paredes fechadas numa cidade parada, né, entre aspas. A gente sabe que ela não está mais parada, mas deveria estar no contexto se isolada. Então, a gente está falando num momento realmente de muita dificuldade para as nossas crianças, que são quem sofre mais, eu não tenho dúvida, mas para os adultos também. É um adoecimento global aí no contexto mental e que eu acho que vai ser muito relevante nos próximos anos. Talvez nós vamos entender muito mais do que nos consultórios agora, vai ser nos consultórios daqui 2, 3, 4 anos, né, quando a gente vê o que essa pandemia deixou de legado negativo para a nossa juventude de uma forma bem ampla. Então, acho que nós vamos ter dificuldades e vamos talvez ter muito mais dado, muito mais substância para passar para vocês, enquanto mídia até, dos males que a pandemia fez, vai ser nos próximos meses e anos que a pandemia vai deixar de sequela, né? Eu diria que vai ser uma sequela educacional, sequela mental, sequela de desenvolvimento, que vai ser muito amplo. Eu acho que vai ser, talvez, o pior legado da pandemia, claro, frisando, pós-óbitos, pós as dificuldades que a gente tem. Né? Até gostaria de frisar uma coisa que é muito importante, nós estamos passando hoje, nesse início de dezembro para meio de dezembro, nos piores momentos da pandemia em Belo Horizonte. Né? Já passamos por dificuldades em outros estados, como São Paulo, Santa Catarina, mas em Belo Horizonte eu não tenho dúvida que é o nosso pior momento. Todos os índices de ocupação no estado e em Minas Gerais são os piores. Nós estamos com os hospitais privados completamente saturados. A rede privada já não está dando mais conta de receber os pacientes. Muitos hospitais já passaram por algo inédito nessa pandemia, que foi fechar literalmente as portas e falar, olha, a gente não tem como receber mais paciente com sintomas e sinais respiratórios, porque nós não temos vagas de CTI, nós não temos como acolher esses pacientes que estão chegando. Então, se a gente está nessa situação, seria até irresponsável de qualquer um de nós pedir o retorno das aulas de forma imediata. Por isso que o retorno tem sido pedido lá para fevereiro. Claro que vai ter uma contextualização em fevereiro de tudo que vai estar acontecendo naquele mês. Mas se a gente não começar a tomar medidas agora,
era já, na verdade, para ontem, era já para durante o período inicial da pandemia, pensando em como sair dela. Foi uma pergunta que eu fiz no dia que eu cheguei na Câmara Municipal em março de 2020. Eu falei, gente, não se preocupem com quando vamos sair da pandemia. Isso a gente não sabe, pode durar 3 meses, 4 meses, 2 anos, 3 anos, não sabemos quando, mas como a gente vai passar por ela e como nós vamos sair do isolamento, precisa ser a pergunta ser respondida. E eu acho que talvez esse for o ponto que é o Estado. Quando eu falo Estado, é o governo, né? O governo de uma forma geral, não o governo estadual, mas todos os estados com E maiúsculo, que é Estado, ente federal, ente estadual e ente municipal, foram negligentes, foi no como sair, né? Então, a gente se isolou, a gente teve algumas medidas de melhoramento da estrutura, tudo isso talvez tenha sido feito em algum grau, alguns estados mais, alguns municípios mais, outros menos, mas o como eu acho que foi um pecado talvez global. Uma baixa testagem, com baixa preparação de estrutura para a gente receber as nossas crianças, receber os adultos que voltariam para o trabalho de uma forma geral. Então, assim, eu acho que a preparação e os protocolos para o retorno foram extremamente frágeis e fracos. Por isso que nós vamos passar dificuldade, por isso que tem que começar ontem o nosso pensamento para fevereiro, estamos retornando às atividades educacionais nas escolas de uma forma geral. Na verdade, o que eles alegam no momento para não abrir as escolas é o risco que, teoricamente, as crianças teriam de levar para casa a doença. É um risco real, gente. Nós temos que entender o seguinte: a grande maioria da nossa população mora em aglomerados, mora em situações extremamente precárias, né, e que realmente uma criança que ela está se locomovendo na sociedade, ela pode, de forma assintomática, apesar dela ser menos transmissível, voltar com o vírus para casa e contaminar um idoso. Nós estamos falando de situações ideais onde nossas crianças fossem ficar isoladas. Esse foi o pensamento inicial, foi o pensamento da gente realmente tentar deixar as pessoas mais reclusas e organizar o sistema. O que se está vendo é as crianças que são menos transmissíveis, a gente sabe que elas passam menos a doença, da mesma forma que são mais assintomáticas, né, são menos sintomáticas, elas teoricamente estão na rua. Então, elas, do mesmo jeito que elas poderiam estar na escola se contaminando, elas estão em outros lugares se contaminando. Então, o risco ficou paralelo, sendo que os benefícios todos que a gente tem na escola estão sendo negligenciados, estão todos sendo deixados de lado. Então, o pensamento da vacinação era vacinar primeiro os grupos de maior risco para complicações, que seriam os idosos, as pessoas que são grupo de risco naturalmente, por comorbidades, etc., e deixando as crianças para um segundo passo. Só que, nesse momento, você esquece a educação. Então, você esquece vários outros pontos que são importantes numa sociedade, né? Então, acho que a gente tem que fazer uma programação bem técnica. Quais são as áreas essenciais a voltarem para as atividades na sociedade civil de uma forma geral? Educação é delas? Eu quero que seja. Tanto quero que protocolei o ofício, o nosso PL, né, para que realmente a atividade essencial inclua a educação. Uma vez que seja uma atividade essencial, não tem nenhum sentido em não vacinar as crianças. Aí nós vamos ter que vacinar tanto profissionais de saúde, quanto professores, quanto crianças. Acho que são grupos que vão ter prioridade. É difícil você falar em prioridade quando fala de vida também, porque é quase escolher quem fica, quem vive. É difícil demais quando você fala entre um paciente que vai ser entubado ou outro. Todos os dois têm a relevância, a importância deles dentro da sociedade, seja o mais velho, seja o mais novo. Então, acho que o maior ponto que a gente tem que frisar é que os políticos têm que trabalhar de forma enfática agora para conseguir trazer o maior número de vacinas possível para o Brasil, para Belo Horizonte, para Minas Gerais, para que a gente consiga vacinar o maior número de pessoas. E as prioridades de vacinação vão ser de acordo com as prioridades essenciais de volta ao funcionamento normal da sociedade. Dentre elas, se a educação tiver como atividade essencial, a cadeia de educação, de uma forma geral, vai ter que ser prioridade dentro da vacinação. Senão, a gente vai ter dificuldade em manter o sistema estável em termos de pandemia, em termos de transmissão. O custo que a gente vai ter com mais um ano sem educação, ele não é mensurável, e que nem eu te falei, ele vai ser muito caro para a gente daqui 2, 3, 4, 5 anos, ou talvez daqui uma geração inteira. Então, para mim, tem que ser calculado como é uma atividade essencial, não podemos mais aceitar as escolas fechadas, vamos trabalhar para que isso aconteça. A qual custo? Vamos cortar em outras áreas que não são essenciais, em outras áreas que conseguem, teoricamente, ficar um tempo mais fechado, entre aspas, fechado, que eu digo sem esse aporte financeiro, do que a educação. A educação é um setor que a gente não pode mais negligenciar. O custo, entre aspas, para a sociedade vai ser inexplicavelmente maior do que qualquer outro custo que a gente está falando. É óbvio que nós não estamos entrando na saúde, porque saúde é vida é agora, vida é única. O prefeito gosta de repetir isso e nós não estamos discutindo isso. Mas nós temos que fazer com que as escolas reabram com total segurança para todos, para professores, para alunos e para a família que fica em casa e que vai receber aquela criança depois de volta. É esse trabalho que tem que ser feito de forma enfática, dura,
por todos, inclusive discutido com a sociedade. Quais são as dificuldades das famílias em receber a criança depois, quais são as dificuldades dos professores, quais são as dificuldades da escola de uma forma geral, onde que a prefeitura vai ter gargalo, onde não, para que a gente possa ajudar, né, para que a gente possa construir a saída para fevereiro. Então, o que eu preciso que a gente faça nesse momento é uma abertura franca de diálogo para a gente discutir todos os problemas, e se for financeiro, vamos ajudar a prefeitura a achar onde que ela pode cortar, onde que a sociedade permite que entenda, vai ser menos danoso para nós, que seja cortado hoje, para no futuro a gente não ser tão penalizado como com mais um ano de educação complicada, né? No mínimo complicada, para não falar terrível do jeito que foi 2020. Sou extremamente liberal no aspecto de liberdades individuais. Eu acho que a gente tem que ter muita liberdade. Acho que liberdade é uma das palavras mais bonitas que a gente tem em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer democracia, liberdade é uma palavra que é essencial. Mas a liberdade sempre vem atrelada a uma segunda palavra, que chama responsabilidade. Então, para a gente ter os nossos direitos garantidos, as nossas liberdades individuais garantidas, a gente precisa ter responsabilidade com a gente e com os outros. Se a gente fizer isso da melhor maneira possível, com toda certeza a gente ajuda a pandemia e a gente ajuda nós mesmos, né? O nosso retorno à vida normal, entre aspas, vai ser muito mais breve. Então, peço a todos que tenham juízo, que tenham responsabilidade, que caso realmente seja essencial o encontro com outras pessoas, e vai acabar sendo nessas festas de final de ano, que façam com responsabilidade, com álcool em gel, com máscara, com o distanciamento permitido, que tentem fazer nos melhores lugares possíveis, que a gente tenha o mínimo de responsabilidade para todos, né? É para nós, para os nossos familiares e para os desconhecidos. É para todo mundo, é uns pelos outros, para que realmente as nossas liberdades individuais fiquem cada vez mais garantidas, porque elas são invadidas muitas vezes nesses momentos mais sombrios das pandemias, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter responsabilidade. Não dá para dissociar essas duas palavras, são extremamente bonitas, liberdade com responsabilidade. Então, se a gente quer volta às aulas, vamos ter cuidado com o próximo, vamos ter um isolamento mínimo, quem puder ficar em casa, fique, quem não puder, saia com as medidas de segurança essenciais, para que a gente combata essa pandemia, passe por esse período difícil e consiga ter um olhar no futuro com um pouco mais de esperança. Acho que a gente precisa muito dessa hora do jornalismo, da mídia, de todo mundo nos ajudando para tentar levar as mensagens a todos, né, e principalmente as mensagens que são mais, que agregam mais para a sociedade, porque a gente tem muita mensagem que desagrega, mas as mensagens que agregam, acho que a gente tem que fazer um esforço maior para levar, para que realmente a gente consiga fazer a mudança. Mas fico feliz, contem comigo, que vocês precisarem, fico 100% às ordens, tá?